Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estamos na 8ª semana desse estudo, onde nós estamos estudando, aprendendo e intensificando cada vez mais sobre o assunto que está dentro do grande conflito, que é o assunto do santuário celestial. A saber, de forma específica, o tema do lugar santíssimo. Durante toda a semana nós temos visto quais são os benefícios, o que é que está acontecendo nesse lugar, quem está nesse lugar e qual será o desfecho desse lugar. E nós temos visto que, de fato, esse lugar é muito especial. E para esse lugar especial, lá consta a presença de um ser muito especial, que é o nosso sumo sacerdote. Esse que está mediando e está, de certo modo, intercedendo por mim e por você. Mas antes de conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, quinta-feira, eu quero convidar você a, junto a mim, buscar a presença de Deus por meio de uma oração. Vamos orar juntos? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma vez nós temos a oportunidade de meditar na Tua Palavra e estudar temas relevantes e importantes para a nossa vida. Faz com que o Teu Santo Bom Espírito possa nos ajudar a entender toda a Tua Palavra, para assim não termos nenhuma dúvida e apenas certeza. Certeza daquilo que o Senhor quer mostrar e revelar a cada um de nós. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quinta-feira, dia 23 de maio, o tema do nosso estudo é Jesus, nosso advogado no juízo. No dia de hoje foi apresentado dois contextos, ambos estão no livro de Hebreus, e o primeiro contexto está no capítulo 10, versículo do 9 ao 14. Eu vou ler junto com você e logo em seguida a gente vai fazer algumas reflexões e algumas pontuações, tá bom? E no versículo 9 do capítulo 10 diz assim: Então acrescentou: Aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nesse contexto, a gente vê a comparação da função do sacerdote terrestre para a função superior que Cristo exerce lá no lugar santíssimo. Enquanto o sacerdote aqui na terra, ele além de ter que oferecer sacrifício por ele também oferecia pelo povo, constantemente, diariamente, todos os dias até o último dia da vida dele. E um detalhe importante, por mais que ele fizesse isso várias e várias vezes, os sacrifícios que ele ofertava a Deus, nenhum deles podia limpá-lo, purificá-los do pecado. Ah, Davi, mas então por que eles faziam isso? Isso era a demonstração de fé deles, demonstrando a confiança e a certeza de que o Messias vindouro, o Cristo, ele iria poder sanar essa necessidade. Quando Cristo se oferece em sacrifício pelo pecado, pagando o preço do pecado por mim e por você, ele não precisou fazer isso mais uma vez. O único sacrifício de Cristo é suficiente e necessário para purificar tanto os meus como os seus pecados. E isso é algo bastante importante, porque a forma que ele faz não requer uma outra vez, como se fosse manco, como se fosse pequeno, como se fosse, como é que eu posso dizer, deficiente, a ponto de requisitar mais e mais vezes. Cristo, ele é o nosso sacrifício perfeito, e graças a ele, eu e você estamos passando pelo processo de santificação. Graças a Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Não é por nada que eu e você possamos fazer, mas tudo isso é porque Jesus garantiu e deixou aberto o acesso ao Pai.
Um dos pontos que eu destaquei aqui diz o seguinte, ó. De uma vez por todas, Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito pelo pecado. Seu ministério sacerdotal no santuário celestial nos santifica. Uma vez que adentrou o lugar santíssimo, ele permanece como nosso advogado e juiz. Se tem uma pessoa que nós podemos confiar, é em Jesus. Pelo fato de ele pagar a conta de uma vez só, né? Sem ser parcelado, sem ser a prestação, e pelo fato de ele estar intercedendo por mim e por você. Nós temos que sempre lembrar o papel do sumo sacerdote. Ele representava o povo, ele mediava pelo povo na presença de Deus. E é exatamente isso que Cristo está fazendo por mim e por você. Todo aquele que demonstra fé, demonstra confiança nos méritos de Cristo, nesse momento passa a ser representado, não por um simples advogado, mas pelo melhor e maior advogado de toda a história. Quando ele terminar de interceder por cada um de nós, de mediar por cada um de nós, ele virá nos buscar. Não com um semblante abatido, de tristeza, mas sim com um semblante de alegria, pois ele virá para dar fim ao grande conflito. Um outro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Por meio de seu sacrifício e mediação, ele resolveu o problema do pecado. Ele virá outra vez para aqueles que amam a sua vinda. Por isso eu e você devemos estar em um estado de ansiedade pela volta de Jesus. Porque quando ele finalizar, ele vem cumprir a sua promessa. Da mesma forma que ele está cumprindo e honrando a sua promessa lá no céu, de fazer o papel que ninguém poderia fazer, que era mediar por cada um de nós. O outro contexto apresentado está no livro de Hebreus também, como eu tinha dito, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz assim, ó. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele segue a ordem de Melquisedeque. Não sei se você lembra, Melquisedeque foi aquele que encontrou-se com Abraão e ali Abraão devolveu o dízimo ao Senhor. Melquisedeque, ele era sumo sacerdote de maneira especial, porque além dele atuar com uma função religiosa, ele também atuava como uma função cívica, ele era rei, né? E Jesus segue esse mesmo preceito. Ele não apenas sumo sacerdote, ele está atuando como sumo sacerdote nesse momento. Mas quando ele terminar o seu serviço no santuário celestial, ele vai assumir o seu papel de rei e vem buscar os seus filhos com toda a autoridade, glória e poder. Dessa vez ele não vem para se dar em sacrifício novamente, mas ele vem trazer a paga do salário de cada filho seu. Todos aqueles que fizeram coisas boas e se demonstraram confiantes nos méritos de Jesus receberão a vida eterna. Mas aqueles que demonstraram incerteza, que não depositaram sua fé em Jesus, infelizmente vão colher o juízo. E isso será algo muito triste. O ponto que eu destaquei aqui com base nesse texto diz o seguinte, ó. A intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Com sua morte, ele iniciou essa obra e após a ressurreição, ascendeu ao céu para concluí-lo. Como eu tinha dito durante a semana, se Cristo apenas morre na cruz e não atua como sumo sacerdote, o seu trabalho estaria pela metade. Para que ele possa concluir, para que ele possa voltar, nos buscar, para levarmos até a presença de Deus, ele precisa atuar como sumo sacerdote. Pois aqui na terra foi apenas a primeira etapa daquilo que, pela fé eu creio, chegará muito em breve ao fim de todas as etapas, para assim ele poder vir nos buscar. E por último, penúltimo melhor, diz o seguinte, ó, salvação do ser humano tem custado um preço infinito para o céu. Por que tem custado um preço infinito? Porque o ser infinito verteu a sua vida por cada um de nós. O sacrifício feito equivale aos mais amplos requisitos da lei de Deus,
que foi violada. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, o desejo sincero de todos os que a Ele se aproximam pela fé pode ser apresentado a Deus. O grande desejo dos filhos de Deus é se reconciliar com o Pai. Se reconciliar como assim, Davi? Quando o pecado entrou à realidade das nossas vidas, houve uma ruptura, uma separação entre nós e Deus. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Tiveram que ser expulsos do jardim. Ali não era mais o ambiente deles, por conta que aquele ambiente perfeito não poderia agora ficar contaminado com o pecado que eles tinham aberto as portas. Muito em breve, essa situação chegará ao fim. Graças a Jesus, que veio a esse mundo, iniciou o processo de redenção dos filhos de Deus. Muito em breve, o nosso relacionamento com Deus será completo e perfeito. Mas para isso, algumas coisas têm que acontecer. E por último, para encerrarmos o nosso estudo guiado, diz assim, o plano da salvação acaba com o grande conflito e resgata a terra das garras de Satanás. Jesus revelou o amor de Deus a um mundo em necessidade e a um universo expectante. Sua morte revelou a maldade do pecado e ofereceu salvação. Sua intercessão garante os benefícios da expiação aos que estendem a mão para recebê-los. A mediação de Cristo está disponível a todos aqueles que quiserem e aceitarem. Graças a todo o plano da salvação, plano de redenção, é que hoje não existe nenhuma sombra de dúvida do que é o caráter de Deus. Satanás, quando esteve lá no céu, ele acusou Deus de ser um Deus tirano, de ser um Deus opressor, de ser um Deus que tinha uma lei muito pesada e dura. E uma terça parte dos anjos acreditaram nisso. Pairou uma certa dúvida a respeito do caráter de Deus. Quando Jesus se coloca à disposição de pagar o preço do pecado, de pagar o preço da lei, ele não apenas demonstra o seu caráter, mas revela o caráter do Pai. Como ele certa vez disse aos seus discípulos, quem vê a mim, vê a Deus. Quando Jesus mostra o amor pelo mundo e se sacrifica pelo mundo, ele mostra que o relacionamento de Deus nunca foi baseado na opressão, na forçação de barra, não. Sempre foi baseado no amor. E ele é o primeiro a demonstrar amor. O que cabe a cada um de nós agora é respondermos a essa prova de amor que ele deu a cada um de nós ali na cruz do Calvário e está dando diariamente no santuário celestial. Qual será a nossa resposta? Eu espero que a minha e a sua, constantemente, seja de aceitação pela função que ele exerce, seja de querer se aproximar cada vez mais, pois, como eu disse, o caminho está aberto para todo aquele que quiser seguir por esse caminho. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje nós falamos sobre o tema Jesus, nosso advogado no juízo, ele que atua com essa excelente função, pois se não fosse ele, nós estaríamos completamente e eternamente condenados. Mas graças a esse excelente advogado, nós temos a oportunidade de ser justificados, de receber a redenção e assim passar toda a eternidade ao lado de Deus. Papai do céu possa te abençoar, possa te proteger de todo mal e que ele possa te dar toda a paz que tanto eu como você precisamos. O meu convite é para que você volte amanhã, porque amanhã nós teremos o nosso encerramento do nosso estudo guiado. Esse estudo que tem sido uma verdadeira bênção. Bom, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.